consegue ver realmente? Olha-me e diz-me, sem ironia e sem ego, o que vês disposto à tua frente? Acaso consegues ver o mundo na ponta dos dedos de tua mão? Acaso consegues, com tua audição, ver um lugar preenchido profundo? Acaso consegues, com teu olfato, ver os aromas e cheiros ao teu redor a bailar? E agora diga-me se consegues de fato, e se conscientemente consegues ver sem imaginar. Pois tens apenas uma única visão, a visão do olhar, mas não tens toda a outra dimensão, de poderes ver o mundo na simplicidade de contemplar. Aí, quem de nós é realmente cego? A hipocrisia que a sociedade soube criar, num profundo e doentio peito cego, cego-te até a alma sem te alertar. E agora fechem os olhos e me digam, sem ironia e sem ego, quem de nós, meus amigos, é realmente o cego? Eu nasci no dia 13 de junho de 1991, na cidade de Linhares, no Espírito Santo, mas minha história começa quando eu tinha 6 anos de idade. Nessa época, meus pais, eles perceberam que algo tinha de errado comigo. Porque para ver qualquer coisa eu precisava estar muito perto dessa coisa. Eu via, por exemplo, uma televisão de 29 polegadas a menos de 2 metros dela, senão não conseguia ver. Eles acharam isso muito estranho e me levaram no médico. Depois de uma série de exames, uma série de médicos, eu fui descobrir que eu tinha uma doença chamada uveíte intermediária bilateral, que é basicamente uma infecção que ninguém sabe de onde vem, para onde vai, como cura, não sabe mesmo. E tinha um tratamento sugerível na época, que era na base de corticoide. Eu comecei a tratar, e por conta desse tratamento eu engordei muito, eu fiz várias cirurgias, e eu acabei adquirindo catarata também. E catarata é quando o cristalinho do seu olho começa a sujar e você precisa substituí-lo. E na cirurgia de catarata do olho esquerdo, deu errado, meu olho rejeitou a lente artificial que eles colocam no lugar do seu cristalino, e eu fiquei cego do olho esquerdo nessa cirurgia. E eu já tinha tratado a catarata do olho direito e eu fui adaptando com um olho só. Ali enxergando um pouquinho, mas estava enxergando. E quando você faz catarata, né, essa lente artificial, periodicamente ela suja. E para limpar você não precisa substituí-la. Você precisa fazer um procedimento chamado IAG laser, que é basicamente tiros de laser que eles fazem no seu olho para limpar, né, para destruir a sujeira da lente. E eu fui fazer como de prática o IAG laser lá em Belo Horizonte no ano de 2001. E quando você vai fazer IAG laser, você já está enxergando muito embaçado, porque está muito sujo assim. E depois, eu lembro até hoje, eu saí do procedimento e eu olhava assim para o asfalto e eu vi que o asfalto tinha falha. E eu via os detalhezinhos do mundo, assim, eu falei assim, mãe, eu estou enxergando de verdade. E eu pirei naquele negócio. Só que 4 dias depois, eu lembro até hoje, eu estava na casa da minha avó, eu acordei lá, a gente estava dormindo lá. Eu joguei aquele joguinho de Resta 1, não sei se vocês lembram disso, e fui para a floricultura da minha mãe, que ficava do ladinho da casa da minha avó. E lá no computador da floricultura tinha aquele jogo Paciência Spy, que eu adorava, não tinha lá em casa, eu ficava puto, e fui jogar lá Paciência Spy. De repente, o canto direito do computador começou a ficar turvo, eu falei, uai, o computador sujou. E eu peguei um paninho e tal, fui limpar, não limpou. E esse turvo começou a tomar meu olho, daí uns 5 minutos eu não estava enxergando mais nada. Medo, pessoal, medo tomou conta de mim nesse momento. Eu falei, mãe, tem um negócio muito errado comigo. Eu já tenho um desespero, claro, eu não estava enxergando nada mesmo, só vultos. E o meu médico me tratava ali em Linhares, lá em Linhares, ele não estava na cidade. A gente achou um outro. Fomos nele e falou assim, olha, não tem nada de errado com o Felipe, só a pressão ocular dele está um pouquinho elevada, mas daqui a pouco volta. Eu falei, beleza então, se Deus quiser é isso mesmo. Aí o meu médico chegou na cidade no fim do dia, lá para umas 8 horas da noite. Ele falou assim, não, traz o Felipe aqui que eu vou atender. Na hora que ele me colocou naquelas máquinas esquisitas de oftalmologia, ele bateu o olho em mim e falou assim, olha, ele acabou de ter o maior e pior descolamento de retina que ele já teve, já era o 5º na época. O descolamento de retina, pessoal, é quando o fundo do olho, responsável pela captação e transmissão de luz para o sistema nervoso, descola. E você perde a conexão com o sistema nervoso e não enxerga nada. E já era o 5º que eu estava tendo. A cirurgia para corrigir o descolamento de retina era muito complicada. Então já era o 5º, ele virou para a gente e falou assim, ó, tem 4 caras no Brasil só
que dão conta de resolver esse problema do Felipe. E 3 deles não estavam no Brasil. Por sorte, o único que estava ficava em Vitória, capital do Espírito Santo, 2 horas da cidade. Nós fomos lá correndo, foi atendido de encaixe e fizemos uma cirurgia de emergência. E eu voltei a enxergar aí uns 20, 25%, não é certo muito assim esse número, e fui adaptando. Aí eu comecei a utilizar de uma lupa especial na escola, tinha uma luminária na minha mesa era gigante, parecia de executivo, e eu usava aqueles canetões de escrever em quadro para escrever no caderno, porque senão eu não enxergava no quadro, o pessoal tinha que digitar para mim, mas eu fui adaptando. Mas eu já tinha feito 15 cirurgias nos olhos, pessoal, e o olho não aguentou. Ele falou assim, pô, você está de sacanagem comigo, eu vou ficar cego de uma vez. Ele entrou em colapso no fim do ano de 2005, e eu tive um outro problema chamado ceratopatia em faixa, que é um depósito de cálcio na frente, na sua córnea. Você não enxerga nada, para corrigir você precisa fazer uma raspagem ocular. Você raspa o seu olho mesmo assim. E eu fiz esse procedimento, 3 meses depois voltou a ceratopatia, isso já era 2006. Em 2006, pessoal, foi disparado assim. Eu acredito muito que eu nunca vou ter um ano tão ruim como 2006. Eu tinha acabado de mudar de escola, não estava aceitando isso, e a cada dia que passava, eu percebia que eu estava enxergando menos. E não aceitava isso. Era foda. Cada dia que passava, eu enxergava um pouquinho menos, cada dia que passava, a lupa não aumentava tanto, a luminária não iluminava tanto, o meu óculos não me fazia enxergar tanto mais. Isso era muito difícil. Eu tinha 14 anos de idade, não entendia porque aquilo estava acontecendo comigo e não com outra pessoa que não dava valor para a vida, e na minha concepção eu dava. E eu comecei a ficar muito depressivo, assim, até que um dia eu estava fazendo, eu lembro até hoje, eu estava numa aula de ortografia, fazendo exercício de pontuação, e eu estava escrevendo lá aquela parafernália toda que eu usava, e um amigo meu virou para mim e falou assim, Felipe, você acabou de escrever 3 linhas na mesma linha. E eu olhei para aquilo lá e eu não enxergava. Eu poderia ou não ter escrito 3 linhas na mesma linha, que eu não estava enxergando. E nesse momento eu virei para mim e falei assim, cara, para de ser idiota. Você está cego, não tem jeito. E pode falar o que for, você está cego, você vai ficar cego assim, aceite isso. Mas não é fácil assim, não é simples assim a vida, pessoal. Não aceitei, claro que não. Achei uma injustiça muito grande do que estava acontecendo comigo. Muito grande mesmo. Porque eu era, assim, um dos 10 melhores alunos da minha turma. Na minha concepção, eu era um menino muito legal, não sei nada dos outros. E aquilo estava acontecendo comigo, não com aqueles meninos que eu via do meu lado, que não davam valor ao dinheiro que o pai estava gastando na escola. Nem a escola que tinha, que era uma escola muito boa. E eu achava que eu tinha uma injustiça muito grande. Por isso eu comecei a duvidar da existência de Deus. E eu brigava mesmo com a minha mãe que Deus não existia. Porque esse cara justo, todo poderoso, tão bom que todo mundo fala, que a gente ouve falar na igreja, não podia existir se aquilo tivesse acontecendo comigo. E quando você não acredita em Deus, pessoal, pelo menos pra mim foi assim, não dá pra acreditar em si mesmo. Porque eu odiava ser quem eu era. Eu vivia no mundo que eu chamo hoje de mundo do e se. E o mundo do e se funciona assim. E se eu não fosse cego? E se eu não fosse gordo? Nessa época eu já estava pesando 140 quilos com 15 anos de idade. E se eu não fosse eu, basicamente? Eu odiava a minha vida. Eu queria ter uma outra vida que não era minha. Qualquer vida que não fosse a minha. Mas eu vivia a minha vida, não é? E era muito complicado. E eu passei o ano de 2006 todo assim, não acreditando em Deus, não acreditando em mim, querendo viver uma outra vida que era impossível. Só que 2007 chegou. Em 2007, pessoal, algo aconteceu, eu não sei direito o que. Não sei se minha família que já me ajudava demais, tentou mais um pouco, se foi os meus amigos antigos que tentaram mais, se foi os novos amigos que eu fiz, se foi meu psicólogo, ou se foi uma junção de tudo isso. Eu sei que algo mudou em mim em 2007. Eu comecei a ver o valor da vida. Eu comecei a pensar assim, pô, eu tenho 15 anos, vou fazer 16 agora, e tenho pelo menos aí mais uns 60 anos pela frente. E não dá pra viver desse jeito. Não dá mesmo. E era a minha escolha, né? Mudar ou não. E algo começou a mudar. Eu comecei a ver que a vida valia a pena, de alguma forma. Algo na minha vida valia a pena. E por isso eu comecei a ficar muito animado. Minhas notas que nunca foram ruins, nem quando eu estava quase em depressão,
começaram a melhorar. Eu comecei a emagrecer, emagreci 44 quilos em 6 meses, na raça naquela época. E eu comecei a pensar no meu futuro, faculdade. E na época, eu pensava o seguinte, que eu ia fazer administração lá em Linhares mesmo e ia tocar os negócios do meu pai, dos meus pais. Que é um ótimo negócio. Mas, se eu fizesse isso, eu nunca sairia da bolha de dependência que eu criei, e a minha família criou para mim. E meus pais faziam absolutamente tudo por mim. Eles me levavam, me buscavam de qualquer lugar, pagavam tudo para mim, me deixavam fazer o que eu quisesse. Mas eu era muito dependente, dependia deles demais. E pra mim, eu decidi, pô, se eu não sair daqui, não vai dar, eu não vou ser independente, eu preciso ser. A minha vida depende disso. E eu comecei a pensar em sair de Linhares. E eu comecei a pensar em sair de Linhares, fiz até um teste vocacional, pensei em fazer engenharia de produção, no fim das contas eu me matriculei e passei em física na UFOP, Federal de Ouro Preto, e engenharia de produção na UFES, no campus de São Mateus, uma cidade a 40 minutos de Linhares. Eu pensei o seguinte, a gente visitou as duas universidades, mas o que eu pensei? Pô, se eu for para São Mateus, meu pai vai pagar alguém para me levar e me buscar todo dia e vai continuar a mesma merda da dependência. Então vamos ver o que dá em Ouro Preto. Fomos para Ouro Preto. A recepção da Universidade Federal de Ouro Preto, pessoal, foi infinitamente melhor do que da UFES para a questão da deficiência. O pessoal garantiu, já tinha um núcleo de educação inclusiva, o pessoal garantiu que as coisas iam dar certo para mim, que as repúblicas iam me ajudar, que os estudantes e os professores iam me ajudar. Decidimos que eu ia para Ouro Preto. E eu fui, dia 9 de março de 2009, para a Universidade Federal de Ouro Preto, fazer o curso de Física, coisa de doido mesmo. E eu gosto muito ainda. E eu lembro até hoje. Aí era uma vida nova, né, pessoal? Era vida universitária, gente demais para conhecer, em muito pouco tempo. Tem um sistema republicano em Ouro Preto. E quando eu fui visitar a República para ver se eu podia morar lá, foi o dia da matrícula, pessoal, e era uma quinta-feira após o carnaval. E carnaval no Pedro republicano, desmonta a casa toda, fica aquela desgraça na casa. A gente chegou, estava a casa toda desmontada, cerveja para todo lado, um cheiro infernal de cerveja. Meu pai olhou para aqui e falou assim, é aqui que você vai morar. Porque, falou assim, é igual quando eu morava lá em Alegre, eu morei em Alegre, no Espírito Santo, mas República também, era um moquifo o lugar que eu morava. E lá também estava assim, mas aqui você vai aprender a dar valor para a vida. Eu falei assim, então tá bom. E eu aprendi mesmo. Os meninos aceitaram, 6 meninos que estavam lá me aceitaram me ajudar. E eu fui lá no dia 9 de março de 2009 para Ouro Preto. E eu estava muito mais feliz do que antes. Estava começando a entender que a vida era um pouco mais do que eu pensava. Só que a separação da minha família foi muito difícil. Eu chegou a 3ª semana de aula, eu estava me corroendo de saudade. Não queria ficar mais em Ouro Preto ali. E eu precisava para Linhares. Só que para ir de Ouro Preto a Linhares, eu preciso pegar um ônibus de Ouro Preto a Vitória e outro de Vitória para Linhares. E para mim era inconcebível isso eu fazer sozinho. Para mim tudo podia acontecer. Até o ônibus explodir, mas eu não ia chegar em Linhares sozinho. Aí os meninos da minha casa vieram para mim assim, eu já tinha o apelido de Furado nessa época. Eu falava, Furado, você tem alguém em Vitória que pode pegar na rodoviária? Eu falei assim, eu acho que eu tenho uma tia lá. Eu falei assim, então, a gente te deixa aqui, ela te pega lá, te põe no ônibus para Linhares, e você vai, seus pais te pegam lá. Eu falei assim, pode ser que dê certo, né? E fui, eu falei assim, mas eu vou, e vou de surpresa, meus pais não vão saber. E foi dito e feito, eu liguei para minha tia e falei, tia, eu vou de surpresa, você me pega na rodoviária de Vitória? Eu falei assim, pega. E liguei para um amigo meu, ele falou assim, você pega em Linhares? Eu falei, pega. Eu fui, trincando de medo de tudo acontecer, mas nada aconteceu. Eu cheguei em Vitória, minha tia estava lá, me pegou, botou o ônibus para Linhares, cheguei em Linhares, meu amigo estava lá e me levou para casa. Pessoal, quando eu cheguei em casa, sozinho ali, sem avisar, que minha mãe me viu, ela veio para de casa e me viu ali sozinho, minha mãe simplesmente ajoelhou e começou a chorar. E o choro dela não foi porque, meu Deus do céu, meu filho passou um aperto. Porque passei, estava morrendo de medo.
foi porque ali eu não tinha percebido isso, fui perceber isso 5 anos depois. Ali eu tinha dado meu grito de independência ou morte. Ali eu tinha falado, eu posso fazer as coisas que eu quero, independente de ser cego. E tanto que depois dali tudo começou a dar certo. Pessoal, eu gostei tanto de caminhar, eu fui 10 vezes no primeiro semestre, quase fui expulso da República. E chegou no fim do semestre, eu estava insatisfeito com física, adorava e adoro física até hoje, mas faltava gente naquele lugar, faltava gestão, empresa, que é um negócio que eu sempre pensei em fazer. E aí eu falei assim, não, vou voltar para a engenharia de produção. Puxei uma cadeira no segundo semestre, microeconomia, quem fez sabe, é um saco, eu adorei. E pedi transferência, só tinha uma vaga, passei. E eu ia começar o ano de 2010 fazendo engenharia de produção, mas aí eu virei para ele e falei assim, não tá bom, preciso ter uma vivência internacional, vou para os Estados Unidos. Peguei, vi um negócio de intercâmbio, não sei o que, enchi o saco dos meus pais, já estavam morrendo de medo de ir sozinho. E eu fui para os Estados Unidos, e dessa vez era sozinho, de verdade. Não tinha 6 pessoas numa república me ajudar. Só tinha uma família americana que estava combinando que me ajudasse, e mais ninguém. Eu não estava a 605, sei lá quantos mil quilômetros da minha casa. E eu passei 6 meses nos Estados Unidos no ano de 2010. E foi bom porque eu fiquei muito, mas muito sozinho, pessoal. E porque lá o pessoal não é receptivo igual aqui não. Eu também não tinha habilidade de conversar e lidar com as pessoas que eu tenho hoje. E lá eu fiquei muito sozinho. Fora que eu aprendi uma cultura nova, uma língua nova, etc, etc. Eu fiquei muito sozinho e com isso eu tive que aprender a pedir ajuda. Porque eu não pedia de jeito nenhum. Para mim, pedir ajuda é a pior coisa que acontecia para mim, para outra pessoa. Porque, sei lá, a pessoa ia achar alguma coisa de mim que eu não sei o que. Que lógico que não fazia sentido. Mas eu não pedia ajuda para ninguém. Eu esperava 3 horas sentado no banco da praça até que alguém que eu conhecesse me buscasse, mas eu não pedia ajuda para a pessoa que estava ao meu lado. E lá, ou eu pedia ajuda, ou eu ia ficar os 6 meses no banco da praça. Então eu pedia ajuda. E foi tão bom, que as únicas pessoas que eu tenho contato até hoje, são só 2 lá dos Estados Unidos, foram pessoas que do nada eu pedi ajuda porque estava precisando. Do nada elas me ajudaram, do nada a gente ficou amigo, e até hoje a gente tem contato. Só elas. As pessoas que viveram comigo 6 meses, nunca nem mandaram mensagem, nem responderam. E eu voltei dos Estados Unidos, voltei para fazer engenharia de produção, já comecei no segundo semestre de 2010, estava gostando muito do pessoal da Projeto, foi lá se apresentar. E falaram que era uma vivência, né, vivência de mercado antes de você entrar no mercado de trabalho e tal, que era bom demais. Eu pensei assim, nossa, vai ser muito doido. E só que, percebam o seguinte, pessoal, eu passei em 4º lugar para a física, na FOP, passei em 12º lugar para engenharia de produção. Eu tinha bolsa no meu ensino médio, porque eu era um dos 10 melhores alunos. Eu fui para os Estados Unidos sozinho, era o melhor aluno de física e achava que eu era competente, porque eu era cego. E a única coisa que eu não consigo controlar e mudar na minha vida é o fato de eu ser cego, é impossível. E isso me matava por dentro. E quando eu olhei para a apresentação do projeto, eu falei, nossa, esse negócio deve ser muito legal mesmo, mas não vai dar. Eu sou cego, não vou dar conta. Quando eu falei isso com a professora minha, ela quase me matou. Disse, não, Felipe, você tem que tentar. É tudo de bom a você vai ver isso aqui. Era inclusive a orientadora do projeto, a professora Thaís. Professora Thaís, eu vou tentar, mas só porque você está falando. Eu acho que não vai dar certo, não. Eu lembro até hoje, eu estava indo para casa de novo, o Pinguim, esse aluno da minha casa, me ligou e falou assim, ô Furado, você passou, você é um dos 11 trainees do projeto aqui. Eu falei, sério? Eu falei, sério. Para mim, aquela foi a primeira conquista minha, pessoal. Só minha. Porque na minha cabeça, tudo que eu tinha conseguido antes foi porque outras pessoas colocaram a mão. E, inclusive me passaram, talvez, não sei porquê, mas na minha cabeça eu não era competente o suficiente. E ali me mostrou que eu era. Talvez por isso eu tenha dado tanto valor nesse tal de movimento de ajuda e estou nele até hoje. E eu comecei o processo ainda projeto, aprendi demais, ensinei muito, porque o pé atrás sempre vai ter, pessoal. Não se engane, vocês vão ter, eu tenho quando me deparo com outras pessoas com deficiência. Isso é normal, não é ruim ter um pé atrás, tá? Porque é diferente. Agora, eu ensinei muito aquele pessoal, eu comecei a fazer muita coisa, comecei a modificar algumas coisas no projeto, eu comecei a pesquisar, e o pessoal pirou, falou assim, nossa, esse cara está fazendo, eu tenho que fazer também. E todo mundo começou a fazer. A gente se federou no ano de 2012, eu já era diretor de RH.
E em 2012 teve a greve, né, a greve das universidades federais. E foi um problema muito grande para o projeto. A gente perdeu 7 membros, os membros que ficaram muito desmotivados. Um dos membros que a gente perdeu foi o nosso presidente. E porque ele foi para fazer um intercâmbio de 2 anos na França. Ele falou assim, ó, alguém vai ter que assumir o meu lugar, porque a projeto não pode ficar sem presidente. E quem quiser me fala, que aí eu falo para você naquela época, a gente é uma bagunça, então eu falo para vocês quem vai ser o presidente até o fim do ano. Esse cara provavelmente vai ser eleito para 2013. Eu falei assim, pô, deve ser muito doido ser presidente do projeto. Eu sempre quis liderar uma equipe legal e tal. Mandei para ele. O desgraçado não me respondeu por 2 meses. E aí do nada ele me respondeu, falou, Furado, você vai ser o presidente, eu vou sair daqui uma semana, a bola é sua. Eu falei assim, então tá, safado. E a gente fez cogestão, né, o máximo que deu durante uma semana, e eu assumi o projeto e estava realmente uma bagunça. A gente estava sem dinheiro, sem equipe, a equipe estava desmotivada, eles não gostavam um dos outros. E aconteceu um negócio que é definido como lei de eficiência forçada, mais popularmente conhecido como quando a água bate na bunda você aprende a nadar, ou fudeu, então vai lá. E nesse momento fudeu, porque eu tinha uma equipe de 15 pessoas que não se gostavam e tinha que dar certo. E deu certo. A gente começou a fazer as reuniões, eu comecei a fazer toda semana, comecei a dar um jeito desse pessoal se integrar e se entregar também. E no fim do ano a gente tinha uma equipe de verdade. Eu fui eleito presidente oficialmente no ano de 2013. E 2013 foi um ano fantástico para o projeto, pessoal. A gente fechou parceria com a Samarco, aquela empresa de mineração que tem perto de Ouro Preto, e começamos a vender muito projeto, assim, não só para essa marca, mas para o FOP, para outras pessoas, para outras instituições de Ouro Preto. E foi sensacional, assim. A gente já estava federada, eu conheci a rede, né? Eu conheci a rede, foi na reunião presencial da FEGEM. A primeira coisa que eu pensei é que o movimento da gente se achava demais. O povo falando que vai mudar o mundo e tal, não sei o quê. E só que eu me identifiquei muito com aquilo. E o ano de 2013 me provou que fazia muito sentido esse negócio. Porque em 2013, pessoal, aliás, em 2012 a Projeto fez 4 projetos, em 2013 a gente fechou com 9. Em 2012 a Projeto tinha 15 membros, como eu falei. Em 2013 a gente fechou com 29. E em 2012 a Projeto tinha faturado R$11.250. Em 2013 a gente fechou com R$178.300 de faturamento. E, além disso, a gente conseguiu entrar no movimento empresarial de verdade, fomos até na NED, coisa que não fazíamos. E fomos premiados no Prêmio FEGEM com um case que inclusive contava a minha história na empresa, na categoria Mão na Roda, lá em São João del Rei, em outubro. Em outubro também, me deu uma louca lá no meio da NED de 2013. Inclusive eu decidi isso naquele vídeo que foi passado ontem pelo Jean, só que a palestra era do Felipe. Eu decidi ser presidente do conselho da FEGEM lá e fui eleito presidente do conselho para o ano de 2014. Em 2013 também, pessoal, eu fiz um curso que mudou minha vida, muito minha vida, assim, 2 na verdade. Um foi o Laboratório Estudar, que eu sugiro todo mundo fazer, se tiver a oportunidade. E o outro foi o meu curso de coaching, pela Sociedade Brasileira de Coaching. E lá mudou as minhas visões, assim, completas. Porque eu tinha uma visão muito de gestão e tal, liderança, e eu vi que ali eu me encontrei demais. Que eu podia fazer a pessoa que estava do meu lado ser mais feliz com esse negócio de coaching. E com muito mais coisa, lógico, eu faço mais coisas que o coaching hoje. Isso mudou muito a visão de vida. Eu comecei a atender 1 ou 2 pessoas ali também em 2013. Em 2014, quando eu cheguei na FEGEM, a gente percebeu que a governança corporativa estava uma droga. 104 conselheiros para decidir uma coisa, não dava, é lógico que não dá. E isso era muito complicado. Conseguimos mudar a estrutura de governança corporativa da FEGEM e o ano foi bem legal assim da FEGEM, seja na presidência do conselho, seja nas outras diretorias. Em 2014, pessoal, eu comecei a atuar como coach, paralelamente como presidente do conselho da FEGEM. Me apaixonei por isso e em 2014 também me apaixonei por uma menina chamada Júlia, que foi uma das maiores conquistas da minha vida, com certeza. 2014 foi top, viu, galera? Foi bom demais. Não tem noção que em 2014 foi bom. E no fim de 2014 eu fui em segunda edital eleito para ser presidente do conselho da Brasil Júnior. E estou aí junto com o pessoal da diretoria, o Vitor, o Leandro e o Pedro que estão aqui. Se Deus quiser, vamos fazer a história esse ano, vai ser muito massa. Pessoal, e tudo que eu faço assim hoje, é lógico que a percepção demorou para acontecer,
Mas tudo que eu faço é para seguir uma coisa só, que eu chamo de minha missão, que é formar pessoas mais felizes e preparadas para a vida. Eu vivo para isso, eu ajo para isso, não tem mais nada no mundo que eu faço para outra coisa. É para isso que eu vivo, para formar pessoas mais felizes. E essa é um pouquinho da minha história, pessoal. E aí vocês perguntam isso, beleza, você contou a sua história aí, e aí? E aí a gente vai passar e eu vou contar vocês depois. E aí o que acontece? Por que é legal quando alguém vem contar a história de vida para vocês? Seja minha, vocês ouviram a história do Eduardo Marinho aqui, que é uma história fantástica, muita gente se identifica com ela. Se vocês verem a história do Jorge Paulo Lemos, vocês vão gostar pra caramba. Se vocês verem a história do Schneider, do Afro-Red, vocês vão gostar também. No entanto, essas histórias são muito diferentes entre si, inclusive contra-histórias. Mas você gosta mesmo assim. Por que será? A história não pode ser, porque a história é diferente todas as vezes. As condutas de vida também não pode ser, porque elas são diferentes. Nesse momento você percebe que é lógico, pessoal, que é uma coisa chamada valores. Quando a pessoa conta a história para vocês, ela conta as escolhas que ela fez na vida e, por consequência, o valor que ela atribui para cada coisa na vida. E quando a história é muito legal, se você se identifica demais com ela, não é só porque o cara tem valores, porque todo mundo tem, mesmo que não saiba, mas é porque o cara é muito fiel aos que ele tem. Ser fiel aos valores gera confiança. E por que é tão importante ser fiel e saber quais são os seus valores? Porque quando o ser humano pensa na sua própria natureza, pessoal, ele percebe que tem algo de muito errado com ele. Porque absolutamente tudo na natureza é do único jeito que poderia ser. E quem vai explicar isso? Quem vai explicar isso muito melhor que eu é um filósofo francês chamado Rousseau. Rousseau, ao contrário dos outros filósofos, falava simples, não falava para ninguém entender, falava para muita gente entender, porque ele queria que a Revolução Francesa acontecesse. Veja bem, pegue um gato. Um gato, ele nasce gato. E ele sabe como ser gato. Ele não vai à escola, ele não tem dúvida, ele segue o instinto dele, ele é gato. Quem tem gato sabe, gato é irritantemente gato, para sempre. Ele não tem dúvida, ele não angustia. Da mesma forma é o sapo. O sapo nasce sapo, não vai à escola. O pombo nasce pombo, não vai à escola. Tudo na natureza é do único jeito que poderia ser. Está planejado para a natureza de cada coisa como ela deve ser no mundo. Com a única exceção do ser humano. O traço distintivo do ser humano, diz Rousseau, é a liberdade. Porque ele pode escolher. Ele transcende a própria natureza, diz Rousseau. A natureza é insuficiente. Os instintos são pobres. Você deve escolher. A cada passo que você dá, você faz uma escolha. Você é livre para escolher. E a cada escolha que você faz, você renuncia todas as outras milhões de vidas que você poderia levar se não tivesse feito aquela escolha. Mas fez. E agora você tem que levar aquela escolha. E como é que faz para escolher, Felipe? É claro que a gente tem que atribuir valor às escolhas. Porque o ser humano é livre, você tem que atribuir valor para aquilo que você quer. Porque escolher entre o bom e o ruim é fácil, não é uma escolha de verdade. Se escolher entre o ruim é ruim, entre o ruim e o pior é pior ainda. E você precisa atribuir valor às coisas. Por exemplo, numa prova, quando o professor te dá 8 numa prova, coisa rara no movimento empresa júnior, normalmente é 3, 4. Mas se ele te dá 8 numa prova, é porque ele comparou a sua prova com a prova nota 10, com a prova ideal, com a prova perfeita, com o gabarito de prova. O problema na hora de viver é que os gabaritos são muitos e são contraditórios entre si. Numa situação da vida, a resposta certa pode ser uma ou a sua contrária, dependendo do seu ponto de vista. É muito difícil escolher, pessoal. Por exemplo, se você faz parte do movimento Empresa Júnior, está lá no nosso mapa estratégico, valores. Um deles é a transparência. Então, se você encontra uma solução mágica para fazer o seu cliente ter lucro, você sabe que se você faz parte do movimento Empresa Júnior, a resposta certa é compartilhar. É falar para todo mundo o que você encontrou, para todo mundo crescer junto. Agora, se você trabalha na McKinsey,
A história é outra, porque também está lá, tem uma placa gigantesca no escritório dele escrito valores, um deles é o sigilo. Lá você não deve compartilhar, você deve manter para si e para a empresa tudo que vocês sabem, porque é valor deles. E aí você me pergunta, com qual que eu fico? Transparência ou sigilo? Nessa hora está na hora de eu te explicar que o problema é seu. Na hora de escolher, o que vale é o que vale para você, não para mim. Para mim, eu, Felipe Rigoni, eu escolho a transparência. Mas você pode escolher o sigilo. Não importa, é você que escolhe, o problema é seu. Jesus deu livre-arbítrio para a gente, Deus deu livre-arbítrio. Só que ele era muito elegante, porque ele queria dizer que o problema é seu. Por exemplo, no exército, pessoal, está lá no banner deles, o primeiro valor é a disciplina. Então, se a corneta toca às 5 da manhã e você pensa em dar um cochilinho suplementar, você sabe que a resposta certa é levantar. Porque o valor é a disciplina. Agora, se você vai no asilo, você sabe que o valor é repouso. Se qualquer corneta toca, os velhinhos sabem que eles devem repousar. É melhor que eles repousem. É o valor de lá. E qual que é melhor? Não sei, o problema é seu, não te conheço. Você deve decidir. A minha mãe me ensinou a confiar nos mais velhos. Porque confiança é um jeito de conviver, é um jeito de viver. Mas a mesma mãe que confiou, que me ensinou a confiar nos mais velhos, me ensinou a não aceitar nada de nenhum estranho na rua. E dessa forma ela também me ensinou a desconfiar. E com qual que eu fico? Quando o estranho na rua é o mais velho do que eu, o que eu faço? E aí, meu querido, o problema é seu. Você tem que decidir quais são os seus valores. E o valor, pessoal, são os governantes das suas decisões. São os seus critérios para a felicidade, aquilo que você mais preza na vida, o que você busca no fim das contas.